Boa noite, pessoal. Vamos lá. E aí a gente chega na roda da fortuna. Então, a roda da fortuna é mais um cálculo do mapa astral. É mais um ponto dentro dessa leitura, dentro dessa interpretação. Beleza? E aí eu peguei aí essa imagem que é de um tarô mitológico e daqui a pouco a gente vai explicar por que eu escolhi essa imagem. Se a gente for analisar, não sei se vocês conhecem, essas três mulheres aqui, elas representam as moiras, então o símbolo da roda, né? Ou seja, uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo, daqui a pouco a vida volta a crescer, mas daqui a pouco a vida volta a cair. Então, mostrando justamente essa dinâmica da vida, mostrando como a vida ela está em movimento. Então, eu gosto muito dessa questão da roda da fortuna, porque ela traz essa lógica. Todo mundo se questiona, pô, por que fulano tem mais carisma? Por que fulano, de repente, tem mais sorte em determinada área da vida e tem mais outras pessoas já não têm? Então, isso é um assunto comum no nosso dia a dia. Então, além dos planetas, né, o tripé básico, Sol, Ascendente e Lua, os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte, os planetas transpessoais, Júpiter e Saturno, e os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Vou analisar os signos, vou analisar as casas, vou analisar os aspectos e acrescento da minha análise Quiron, devido a essa ferida social que a gente encontra, a Lilith, devido a essa frustração que foi causada pelo patriarcado no aspecto feminino, tanto nos homens, obviamente, nas mulheres, mas os homens também possuem um lado feminino que foi reprimido dentro da sociedade, nessa sociedade machista patriarcal, e os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, devido ao fato de eu acreditar na astrologia como a ciência do karma, e seguindo essa lógica da reencarnação, o último ponto que eu analiso no mapa astral é a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela vai surgir lá com o povo das Arábias. Então, elas formam uma das partes das Arábias. Como assim? Lembra, a gente é da astrologia moderna. E existe a astrologia clássica, a astrologia tradicional. Então, a astrologia antiga, lá do passado, mais remoto, essa astrologia, ela se baseava em partes, beleza? Eu, por exemplo, não trabalho mais com isso. Então, a galera que trabalha com horária, o pessoal que é mais da astrologia tradicional, ele trabalha com as partes arábicas. Seriam justamente o quê? Dentro do latim, a palavra partes vem de pars, que quer dizer porção. Ou seja, seriam porções, lugares dentro do mapa astral, aonde as coisas acontecem. Resumindo, o que seriam as partes arábicas? As antigas casas astrológicas. Então, hoje a gente tem as 12 casas do zodíaco baseados. Então, a casa 1 é o ascendente, a casa 2 é a casa do dinheiro, a casa 1 é a casa de Áries, a casa 2 é a casa de Touro. Isso já é as casas astrológicas, estamos falando de uma astrologia mais moderna, astrologia que eu, Daniel Paiva, Agricultura Celeste, pratica. As partes arábicas, elas são oriundas da astrologia clássica, da astrologia tradicional, então elas eram utilizadas antes do surgimento das casas astrológicas. E aí, meus amigos, a gente vai ter desculpa a expressão, eu ia falar um monte de partes arábicas. Você vai ter partes arábicas do azar, partes arábicas do amor, partes arábicas do sexo, partes arábicas do dinheiro, partes arábicas disso, partes arábicas daquilo. E a roda da fortuna era uma antiga parte arábica, a parte da fortuna. Tanto que se vocês forem abrir no astro.com, eu dei um print, não vem escrito roda da fortuna, vem escrito parte da fortuna. Então, a parte da fortuna, ela é uma das várias partes arábicas, mas ela vai ganhar muita força aqui no Ocidente, graças a um astrólogo chamado Vettius Valens, que vai dizer
vai enaltecer e vai valorizar e vai mostrar a importância da roda da fortuna, ou parte da fortuna. Por quê? Porque a parte da fortuna, ela é um cálculo feito através do Sol, da Lua e do ascendente. O tripé básico da astrologia. O Sol é sua vitalidade, a sua consciência, seu Atman, seu eu superior, a sua energia que vai fazer você brilhar no mundo. A Lua reflete as suas emoções e o ascendente é a sua personalidade, o seu ego, a sua máscara social, o seu corpo físico, como você se veste no mundo afora. Então, esse tripé, ele é a base da astrologia. Se a roda da fortuna ela é calculada através deles, é óbvio que ela tem a sua força, ela tem a sua significância e temos que dar um destaque. Então, como eu sempre falo, a gente tem que ter uma certa lógica na hora de estudar a astrologia. A gente não pode sair poluindo o nosso mapa astral com um monte de informação que às vezes a gente nem sabe a origem e o entendimento. Então, muitas partes arábicas, como eu falei, são cálculos entre a relação de distância entre dois significadores. Pode ser meio do céu em relação ao Júpiter. Pode ser o descendente em relação a Vênus. E aí você calcula e aí você encontra uma parte arábica. Obviamente que a parte da fortuna ela tem a sua importância, a sua relevância, devido ao seu cálculo ser feito entre o Sol, a Lua e o ascendente, esse tripé que é o básico do básico para uma análise da astrologia. Muitas das vezes, com essas três informações, você já vai ter muita ideia sobre uma pessoa. Então, quem trabalha ainda com astrologia horária, quem trabalha ainda com essa astrologia tradicional mais medieval, é óbvio que vai gostar das partes arábicas. Mas a gente que trabalha com astrologia mais moderna, como eu sempre falei, com essa questão dessa lógica, e como eu fujo muito do cálculo, eu fujo muito dessa questão da regra, porque são cálculos e regras de astrólogos do passado. É como eu associo, e como eu falei antes, aquela associação que eu faço ao trade. Então, você tem o João, que criou o setup para analisar a Bolsa de Valores. Você tem o Zezinho, que criou o setup X para analisar a Bolsa de Valores. A mesma coisa era a astrologia clássica no passado. Então, você tem o Vettius Valens, você tem o Manilius, você tem o John Dee, você tem diversos grandes astrólogos que fizeram um nome, que fizeram de relevância, e óbvio que eles vão criar os seus setups para fazerem as suas análises do mapa astral. Eles vão criar os seus cálculos e as suas regras. Aí, quando fica muito preso a isso, eu fujo um pouco, beleza? Eu procuro uma astrologia mais abrangente, onde tem uma visão mais macro, né? Menos a questão de uma visão específica de um astrólogo X, Y ou Z. E aí, meus amigos, esse é o símbolo da roda da fortuna. Para a gente quem assistiu a aula de simbologia dos astros, dos planetas, vai entender que a cruz ela fala do nosso corpo e o círculo é a nossa essência, a nossa busca da totalidade. Então, olha aí a simbologia, né? A cruz dentro do círculo, ou seja, a roda da fortuna, para que você possa vivenciá-la, você tem que estar em conexão com o seu corpo e com o seu espírito. O círculo, ele representa também o espírito. Então, ele é esse cálculo, essa síntese entre teu lado masculino, Sol, teu lado feminino, Lua, e o seu corpo, e vai mostrar qual é o ponto, e aí, interessante no seu mapa astral. E no tarô, a gente tem uma referência da roda da fortuna no tarô. Tanto que muito da galera, inclusive, chama essa parte da fortuna de roda da fortuna, mediante a essa analogia, essa semelhança, essa integração com o tarô. A carta do tarô, ela é justamente a lâmina 10. E na numerologia, fazendo mais uma associação, o número 1 é o início e o número 0 é o fim. Então, a gente pode dizer que é uma carta que está associada ao destino. Para quem estuda o tarô,
Geralmente, quando essa carta ela sai num jogo, ela mostra que as coisas que estão acontecendo, elas tinham que acontecer, elas estavam meio que programadas para acontecer. É a manifestação daquilo que estava meio que programado na sua vida. Como eu falei, a roda da fortuna, dentro do seu mapa astral, ela é calculada entre teu Sol, entre teu ascendente e tua Lua. Então, ela é um ponto, ela é um cálculo feito pela matemática que o computador vai calcular. E aí, quando a gente fala de roda, como eu falei lá naquele primeira imagem que eu coloquei na aula, a gente vai se associar às moiras. As moiras na mitologia eram aquelas mulheres que estão tecendo as linhas do destino. São elas que vão dizer, né, o teu passado, o teu presente e o seu futuro. Então, se a gente, inclusive, for fazer essa associação das linhas do destino com as linhas da palma da mão, cada pessoa tem uma configuração, um formato, um design nas linhas da palma da mão. Cada pessoa tem um formato, um design nas linhas do mapa astral. Então, como eu falei e sempre enfatizo isso, Daniel Paiva é reencarnacionista. Logo, o mito das moiras faz todo sentido, porque elas vão tecer as linhas da sua vida de acordo com as ações e reações que você vem provocando ao longo da sua existência. Então, nós estamos falando da implacável lei do karma. Então, as moiras são muito importantes, porque são essas três mulheres que vão falar justamente do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Justamente quando a gente vai para uma busca oracular, seja na astrologia, na numerologia, seja na cartomância, a gente vai querer tentar entender o passado, de onde a gente veio, por que as coisas estão acontecendo no presente dessa forma e quais serão as tendências do futuro. E essa roda, ela vem justamente para trazer a sensação da impermanência. Tudo, o círculo, a roda, ela traz o sentido do movimento. A vida está em movimento. E como eu falei, esse movimento, às vezes quem está lá em cima vai descer e às vezes quem está embaixo vai subir. Não é por isso que não é à toa que tem aquela expressão, a vida dá voltas. E aí a gente vai ver justamente essa vida que essas voltas que a vida dá, mediante a roda da fortuna que cada pessoa carrega. E aí, quando a gente fala de fortuna, nós vamos lembrar que ela também é uma deusa e que ela foi filha de Júpiter. E dentro da astrologia, o planeta Júpiter ele está associado à expansão, a crescimento, à fartura, à bênção, aos dharmas, às benesses que a vida tem a nos oferecer. E na mitologia, fortuna também está muito associado a Tique, que é uma deusa que vai falar justamente de riqueza, que vai falar de acaso, que vai falar de sorte. Cada pessoa carrega um quinhão, cada pessoa carrega um punhado de sorte, de riqueza, de fortuna, de facilidade. Mas isso já vem escrito pelas moiras, baseado nas suas ações. É a carta do destino, como eu falei, nesse cálculo que é baseado no seu Sol, no seu ascendente e na sua Lua. Então, olhando o símbolo da roda da fortuna, para que essa fortuna possa se manifestar, para que esse acaso possa acontecer, obviamente que você tem que estar em conexão com o seu corpo, com a sua alma. Caso contrário, você nem vai conseguir manipular as bênçãos e as benesses que a vida tem para te oferecer. Então, como eu falei, a roda da fortuna, ou parte da fortuna, é mais uma das partes arábicas que foi adaptada, acoplada, atualizada junto com a astrologia moderna. Mas ela é oriunda lá de um passado muito antigo da nossa astrologia clássica, beleza? E aí, vamos falar de destino.
que é uma coisa que nós ocidentais não gostamos, não aceitamos. Eu vejo muita gente que trabalha com astrologia, inclusive, não, mas dá para eu mudar isso aí, né? Dá para eu alterar isso aí, basta eu ter consciência, etc. Para que você esteja alinhado com o destino, com o acaso, você tem que estar alinhado o seu corpo e o seu espírito. Bom, como é que a gente vai achar isso no mapa astral? Esses pontos dessas aulas que a gente falou. Você vai ter que abrir lá o astro.com, na parte de seleção alargada, beleza? Você clica lá em seleção alargada, e este é o setup, este é o layout que o Daniel Paiva utiliza para analisar os seus mapas astrais, beleza? Então, quando você for abrir o mapa astral, eu, Daniel Paiva, no astro.com, eu abro o mapa astral dessa maneira. Eu vou botar tipo de mapa, mapa natal e trânsitos. Estilo do desenho, método clássico. Sistema de casa, Plácido. E aí os objetos adicionais que o Daniel vai usar. Parte da fortuna, Lilith e Quiron. Se vocês olharem, olha aqui, ó, tem um monte de asteroide, um monte de estrela fixa, Vertex, que também é um cálculo, um monte de coisa. E aí, como eu falei, não utilizo um monte de informação, até porque minha visão, como eu até brinco, astrologia de quintal, transformar uma coisa de uma maneira prática, objetiva, de uma maneira onde as questões materiais do cotidiano sejam tratadas. E aí aqui, ó, não que esquecer, né, a gente trabalha com o zodíaco tropical, geocêntrico, colocando a Terra no centro da nossa análise. Então, esse é o layout. Esse é o setup que eu, Daniel Paiva, utilizo para fazer as interpretações do mapa astral. Então, você tem que ter cuidado, principalmente com o sistema de casas. Porque se você colocar um sistema de casa diferente, vai dar um formato diferente do mapa astral. Beleza? E aí, se você não adicionar esses objetos que eu utilizo, você também não vai ter acesso ao Quiron, a Lilith e a Roda da Fortuna. Beleza? E eu sempre analiso, óbvio, o mapa natal com os trânsitos. A gente tem que sempre abrir o mapa natal com os trânsitos para a gente entender como é que os trânsitos estão afetando o dia a dia, o nosso mapa astral naquele momento. Bom, existe um monte de detalhe, né, nessa questão da roda da fortuna, do cálculo, como eu falei, e cálculo para a parte da Lua, e cálculo para a parte do Sol. Eu não fico com essa questão, vou só ficar com a parte da fortuna. E se vocês olharem, está aqui, ó, até inclusive, ó, objetos adicionais, nostro.com, parte da fortuna. O nome Roda da Fortuna, como eu falei, é uma associação à carta do tarô, a Roda da Fortuna, que acaba tendo uma certa semelhança com o que a gente está tratando aqui. Então, pessoal, se a pessoa tiver a Roda da Fortuna no signo de Áries, é muito óbvio. Sempre que ela utilizar os atributos arianos, a Roda da Fortuna vai se manifestar. A Roda da Fortuna se manifesta quando você se movimenta conscientemente em prol dela. Pô, eu tenho consciência que eu tenho essa facilidade. Então, eu vou usar isso ao meu favor. Ah, eu tenho a Roda da Fortuna em Áries na casa 2, na casa do dinheiro. Então, eu vou tomar todo tipo de atitude, todo tipo de iniciativa para ganhar dinheiro. Vai me faltar dinheiro se eu fizer esse movimento? É claro que não. Então, a Roda da Fortuna é um posicionamento no mapa astral que é aquela frase, o mapa não é o território. Você pode ter uma Roda da Fortuna linda e maravilhosa que se você não tiver consciente do teu ascendente, se você não tiver consciente do teu sol, da tua lua, essa Roda da Fortuna não vai se manifestar. Muitas pessoas elas vivem daquela maneira mod Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse tipo de estilo de vida, com certeza a pessoa nunca terá acesso à sua Roda da Fortuna. Mas no momento que ela passa a se tornar co-criadora da sua realidade, dona do seu próprio destino e responsável, né, pelas suas escolhas, conhecendo, obviamente, o seu mapa astral, aí pode ter certeza que essa Roda da Fortuna ela vai se tornar mais consciente. Então, a Roda da Fortuna é isso, é você pegar os atributos do signo, ver onde a casa está caindo, ver, obviamente, se os aspectos estão facilitando e cair para dentro dela. Então, se o cara tem Roda da Fortuna em Áries na casa 9, mano, se ele pegar a mochila
e lá para fora do país, oportunidades vão acontecer na vida dessa pessoa. Mesma coisa é signo de touro. Fulano tem a roda da fortuna em touro na casa 5. Pô, então essa pessoa ela tem que colocar para fora os seus dotes criativos. Então ela pode ser uma cantora, ela pode trabalhar com música, ela pode trabalhar com escultura, ela pode trabalhar com moda, ela pode trabalhar com arte, ela pode trabalhar com design. Então ela tem um dom criativo, ela tem um potencial enorme a brilhar, mas ela tem que ter coragem, ela tem que ter atitude e ela tem que vivenciar essa roda da fortuna com consciência e com clareza. A gente não pode achar que eu tenho roda da fortuna em touro na casa 8. Eu vou ficar rica, vou jogar na Mega Sena e vou ficar rica. Pode ser que você jogue na Mega Sena e fique rica. Mas o ideal seria você, né, pensar de uma maneira realística. Então, com a roda da fortuna na casa 8, a pessoa pode ter um bom casamento, a pessoa pode ter sócios ricos, olha aí, touro, onde a pessoa banque ela, ajude ela financeiramente no momento de dificuldade. Se a casa 8 também é uma casa de doença, de morte, de crise, uma pessoa que tem touro, que é um signo que robusto, forte, roda da fortuna em touro na casa 8, a pessoa, por exemplo, vai ficar protegida contra a morte, contra a crise, ela sempre vai ter ali alguém que vai ajudar ela financeiramente para ela não ficar sem nada. Então a roda da fortuna também envolve fé, tem que acreditar, senão a gente não estaria brincando de astrologia. Então tem muita gente que ainda lê seu mapa astral de uma maneira literal, fica na superfície de uma maneira racional. Eu tenho esse posicionamento. Que legal, que bonitinho. Tá bom, mas você pega esse posicionamento e coloca ele na sua vida prática e cotidiana. Não, eu tenho medo, tenho vergonha, sou tímido. Então, nada vai acontecer. Aí a pessoa nasce com a roda da fortuna em Gêmeos. Porra, ela é inteligente, ela é perspicaz, ela é sagaz, ela é malandra, ela tem uma facilidade de aprendizado, ela tem uma facilidade de como é que eu posso dizer, de improviso. E aí você vai ver onde vai cair. Eu tenho a roda da fortuna em Gêmeos na casa da rotina e do trabalho. Porra, você pode ter mais de um trabalho. Você é o cara que dá um jeito, gosta da tua rotina, tem facilidade para encontrar empregos. As pessoas vão te chamar para trabalho. Fulano, eu tenho uma proposta de trabalho assim, assim, assim. Tu quer? Porra, eu quero, mano. Vamos trabalhar, vamos embora. Então a pessoa vai animada para o trabalho, vai feliz para o trabalho. E obviamente que a roda da fortuna numa casa de saúde também. Se a pessoa se alimentar bem, olha aí, ascendente, fizer exercícios físicos, cuidar do seu emocional, lua, é óbvio que ela vai ter um mínimo de saúde satisfatória, tranquila, de boa. Então, quanto mais você manifesta em prol da roda da fortuna, mais força ela vai ter. Tem astrólogo do passado que vai dizer que a roda da fortuna é muito importante, tão quanto Júpiter, tão quanto o Sol, tão quanto ascendente, e é um posicionamento que a gente tem que valorizar dentro do mapa astral, sim, aonde a gente vai ter uma facilidade, onde vai ter uma benesse, aonde a gente vai ter uma sorte. Então, se a pessoa tem roda da fortuna em Gêmeos, na casa 11, essa pessoa ela é aceita em qualquer grupo. Ela fala com o povo do Bolsonaro, ela fala com o povo do Lula, ela fala com os malucos do PSOL, ela fala com a galera lá do Novo. Ela tem acesso a qualquer um. Ela não vai ser cancelada por ninguém. Todo mundo gosta dela. Facilidade em qualquer acesso de grupo. E aí, meus amigos, lembrando sempre, aonde que essa roda da fortuna ela vai ter mais força? Sempre, sempre, sempre na casa 1, na casa 4, na casa 7 e na casa 10, que são as casas angulares aonde as coisas ficam proeminentes, visíveis e que ganham força e destaque. Então, qualquer roda da fortuna nessas casas, elas vão ficar fortes. Fulano tem a roda da fortuna na casa 1. Você pode chamar ele de sortudo. Fulano tem roda da fortuna na casa 4. Teve uma família muito boa, teve um lar, um ambiente familiar agradável. Fulano de tal tem a roda da fortuna na casa 7. Tem facilidade de arrumar parceiros. Se você vê uma mulher com a roda da fortuna na casa de relacionamentos, dificilmente ela vai ter um relacionamento abusivo. A não ser que tenha aspectos muito ruins, Saturno, Plutão ali, aí tudo bem. Mas só a roda da fortuna ali pura,
provavelmente essa pessoa vai ter uma facilidade de fazer contatos, de encontrar pessoas que ajudem ela, levantem ela, relacionamentos agradáveis, promissores. E a roda da fortuna na casa 10 é uma pessoa que tem facilidade no emprego, de destaque, de ser promovida, de ser reconhecida por aquilo que ela faz, sem fazer grandes esforços. Ô, Dan, Daniel, eu tenho uma dúvida. Manda. Eu tenho Kiron e a Roda da Fortuna, e aí? Na 6. Quase 7, sei lá. Mas é 6. Então, Quiron e a roda da fortuna. Olha que interessante essa pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Então, o Quiron ele é uma ferida e a roda da fortuna é uma benção. Caramba, como que eu vou analisar? Os dois estão ali. Os dois estão te influenciando. Então, se você primeiro vai sempre ter que curar a ferida. Por isso que a astrologia tem uma lógica, lembra? Lembra que a roda da Sim. fortuna, para ela se manifestar, você tem que estar consciente? E o Quiron, ele é uma ferida? Então, primeiro você vai curar a sua ferida quironiana. Isso vai te deixar cada vez mais consciente. Aquela dor, aquela ferida vai se cicatrizando. Ao tomar mais consciência, essa roda da fortuna vai começar a se manifestar com mais facilidade. Mas enquanto essa dor não for curada, Como é que você sugeriria ir tomando mais consciência? ué, então, o que é o Quirón na casa da rotina do trabalho? Você tem que trabalhar. Você pode trabalhar com cura, você pode trabalhar com terapia, você pode trabalhar auxiliando as pessoas. O Quirón, sempre a gente fala sobre essa questão da rejeição. Não espere nenhum tipo de reconhecimento, não espere nenhum tipo de tapinha nas costas. Ah, você é linda e maravilhosa porque você fez isso, porque você fez aquilo. Aí, beleza, estou trabalhando, estou agindo, estou fazendo, estou acontecendo, estou realizando. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Sim, não é porque tá realmente em Gêmeos na casa 6, mas mais próxima da 7, isso interfere, tipo, Sempre, se está na casa 6, está na casa 6. Vamos analisar na casa 6, beleza? tá. Então, o que acontece? Olha aí o Quirón. Você pode, às vezes, você é virginiana, né? Você pode, às vezes, ter vários empregos. Falar, esse emprego é chato, não gostei, não tá legal, não estou gostando. É a ferida do Quirón que está aberta. Como que isso vai se tornar em roda da fortuna? Às vezes, até um emprego bom. Mas você, virginiana, muito crítica, muito exigente, com Quirón ali, não está sabendo valorizar. E aí você, geminianamente, fazendo várias atividades diferentes, você vai se descobrindo. Caramba, isso aqui é legal, gostei. Caramba, isso aqui eu sei fazer, é legalzinho. Tá me dando dinheiro. Olha a roda da fortuna. Daniel, Fala, Marcos. por exemplo, Roda da Fortuna, mesmo que estando casa 12, mas numa conjunção com ascendente. Muito bom, muito bom. Pessoa é protegida. A casa 12, olha só, se Júpiter tiver na casa 12, é maravilha. Se roda da fortuna tiver na casa 12, é maravilha. Até Saturno, se estiver na casa 12, Saturno fica extremamente confortável na casa 12. Sempre lembrar disso, pessoal. Vamos pensar. Tem posicionamentos que, obviamente, que vão ficar mais fortes e vão ficar mais ruins. Como a gente está falando de. Aí o raciocínio, a roda da fortuna também não é o acaso? A casa 12 não é uma casa de mistério, de loucura, de coisas impensáveis. Então a roda da fortuna ali é aquela música do Titãs, sei lá, o acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Entendeu? Entendi, entendi. Eu tenho Júpiter e Roda da Fortuna na 12. Pô, cara, isso é muita facilidade, isso é muita sorte. As pessoas viram e mexem não te dão ajuda, cara. Sim, por causa que ainda é em Libra. Entendeu? Então é isso, é um posicionamento de proteção na justiça. Amanhã, se alguém tentar te processar, mano, nem tenta, tu vai ganhar. Já foi assaltado nesse Manaus doidão? Foi assaltado 6 vezes. Porra, cara. Olha aí, ó. Mas sempre foi muito tranquilo, não teve bronca não. Ninguém nunca te bateu, nunca te agrediu. Nada, teve uma vez que o assaltante riu, pô. Que eu fiz uma piada lá e ficou de boa. Então, é por aí, cara. Quanto mais você tiver, inclusive, né? Você poderia até negociar com o ladrão. Falou, pô, irmão, não me rouba não, cara. Na moral, o maluco tá doidão. Dá uma moral aí. Talvez o cara até te... Tá bom, filho, vai lá, vou roubar outro. Tem Não, que... nesse dia eu simplesmente consegui ficar com todos os meus objetos, exceto R$ 10 lá. Mas Olha aí aí, eu fiquei de boa. olha aí. Já é uma roda da fortuna e um Jupiterzão se manifestando aí, beleza? O câncer. O câncer é a mesma coisa. A pessoa
tiver uma roda da fortuna em Câncer na casa 10, por exemplo, todas as características da intuição, da sensibilidade canceriana vão ficar refinadas e essa pessoa vai utilizar para o trabalho. Vamos dizer que ela é uma pessoa da medicina. Porra, ela vai ser um médico muito foda, ela vai sentir o paciente, falar, caraca, esse paciente está com um problema nisso. Vou ajudar ele. Então, é sempre pegar o signo e enaltecer essas qualidades do signo dentro da análise da interpretação do mapa astral. Repetindo, citar casa 1, casa 4, 7, 10, isso vai ter força maior, mais facilidade de você ter acesso a essa roda da fortuna. Mais fácil essa roda da fortuna vai se manifestar. Principalmente se tiver em aspectos bons. Beleza? A pessoa tem roda da fortuna em Câncer, na casa 3. Porra, os irmãos estão sempre lá acolhendo, protegendo, teve bons vizinhos, teve uma infância agradável, uma infância de boa, não sofreu bullying na escola, é inteligente, aprende rápido, tem uma boa capacidade de memorização. Então, a roda da fortuna, como eu falei, é um enaltecer dessas qualidades dos signos do zodíaco e a gente vai ver qual é a casa que cai. Bom, Leão, roda da fortuna em Leão, na casa, sei lá, vamos dar um exemplo aí, na casa 1, a pessoa que tem roda da fortuna em Leão na casa 1, a pessoa brilha, chama atenção, capacidade de liderança, pessoa que toma iniciativa, abre seu próprio caminho, altamente independente, um brilho enorme, positiva, alegre, generosa. E a pessoa, quanto mais esses atributos leoninos brilharem de uma maneira positiva, mais essa roda da fortuna vai se manifestar na vida dessa pessoa. Virgem, mesma coisa, saúde, vai falar da capacidade de inteligência, trabalho, produtividade, capacidade de organização, de execução, de resolver problemas. Então, uma pessoa que tem roda da fortuna em Virgem, na casa 9, mano, ela é a melhor na faculdade. Vai tirar notas boas, vai conseguir bolsa, vai, de repente, fazer um mestrado lá fora, vai ser reconhecida pelos professores como uma boa aluna, como uma aluna dedicada. A pessoa tem Virgem na casa 4, uma família, uma roda fortuna em Virgem na casa 4, uma família limpa, organizada, que ofereceu estudos, que ofereceu condições para essa pessoa crescer, evoluir, progredir. Então, se tiver aqui na casa 6, uma saúde muito forte, muito boa. Se tiver na casa do dinheiro, a pessoa tem facilidade para ganhar o seu próprio dinheiro, criar ideias, soluções pragmáticas para melhorar o seu bolso. Então, roda da fortuna em Virgem está bastante associado a essa capacidade de trabalho. Roda da fortuna em Libra. A pessoa é querida. A pessoa, aonde ela passa, ela tem benesses, ela ganha presentinho ali, ganha presentinho acolá, indicações. Fulano, lembra de ciclano? Lembro. Vou indicar não sei quem. Pode ter certeza que essa pessoa tem a roda da fortuna em Libra. Então, pode ter facilidades de relacionamento, de namoro, de paquera, sim. A roda da fortuna em Libra vai dar essa questão. Se tiver no ascendente, a pessoa fica bonita. Se tiver na casa 7 de relacionamento, cheio de contatinho, todo mundo quer pegar, todo mundo tem interesse. Se tiver no meio do céu aqui, pode dar músico. O cara gosta da música, tem facilidade, ganha destaque, ganha popularidade. A roda da fortuna na casa 10 também dá muita popularidade para a pessoa. Então, é bem simples, não tem nenhum mistério a interpretação da roda da fortuna. Enaltecer as virtudes e as qualidades do signo. Dani, eu tenho uma pergunta. Fala, Rafaela. Eu tenho um caso aqui que a roda da fortuna está em conjunção com a Lilith em Libra na casa 1, só que não é no ascendente. O ascendente é em Escorpião, em Virgem. Peraí. Tá. Peraí. Vamos com calma. Tá. De novo, vai lá. O ascendente, ele corta em Virgem. O ascendente está em Virgem, certo? Isso, mas na casa 1 até a metade. Depois começa Libra.
Certo. E aí a roda da fortuna tá aí, na casa 1, em Libra, em conjunção com a Lilith. Que você tava falando da pessoa, né, ser bonita, ter bom relacionamento e tal, mas e com essa Lilith aí Então, pertinho? ela não se vê, ela ainda não se enxergou também. Lembra que a Lilith, a gente tem que pensar que a Lilith e o Quiron, mal trabalhados, eles são maléficos. Uhum. A roda da fortuna é benéfico. Pode ajudar até então nessas questões com a Lilith. Mas lembra que primeiro o Ou maléfico, ela atrapalha. o maléfico tem mais força, né, cara? Até a pessoa acreditar na sua roda da fortuna, ela demora. Então, ela primeiro vai ficar muito frustrada. Ai, eu me acho feia, eu nunca estou satisfeita com o meu corpo. E tá todo mundo. Fulana, você é linda. Fulana, você é gostosa. Aham. Acontece isso mesmo. Entendeu? Obrigada. Então, é o que eu falei. Todos os pontos no mapa, eles não estão ali à toa. Aham. Beleza? Quanto mais você Obrigada. vai tomando consciência e você vai costurando, né? E vai entendendo a sua história. Por exemplo, como eu falo, eu tenho a Lilith em Aquário na casa 9. Eu precisava do meu diploma de universitário. Como que eu consegui isso? Me formando EAD, Aquário, internet, tecnologia, casa 9, faculdade. Essa Lilith aí, eu consegui resolver, né? Fazendo a faculdade dessa forma. Então a gente tem, não tinha como, mano. Eu entrava na faculdade, eu chegava a me dar até um nervoso. Ia para a faculdade para debochar de tudo, anarquizar tudo. E aí, eu, por exemplo, eu ia falar dela no final, mas já facilitando, eu tenho a Roda da Fortuna em Peixes, na casa 11. Então, assim, graças a Deus, tenho vários amigos, sim, que me ajudam pra caramba. O próprio Marcos está aí editando o curso, tem o Everton me ajudando, fazendo aplicativo, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá. Então, vira e mexe, os amigos, eles me salvam. E aí, como eu tenho a Roda da Fortuna em Peixes, na casa 11, eu também sou um cara que, se tu me apertar muito, eu vou vir com uma ideia. Então, eu me considero uma pessoa criativa. Casa 11 em Peixes, a Roda da Fortuna me traz muitas ideias, muita criatividade e também me dá uma facilidade para essas sociedades ditas espiritualizadas. O que maçonaria, Rosa Cruz, essa galera fica me chamando, vem Daniel, sei que, e papapá, é a minha roda da fortuna em peixe, na casa 11. Então todo esse trabalho espiritual, peixes, né, com grupo, com galera, minha roda da fortuna se manifesta. Então quando eu coloco as minhas ideias para fora, né, muitas das vezes, às vezes, algumas pessoas gostam. E até nas minhas análises, às vezes o cliente está com um problema, alguma coisa, eu falo, pô, faz isso, 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 isso. Aí o cara, pô, legal, isso aí vai dar certo. E aí acaba fluindo. Então a roda da fortuna, ela vai se manifestar, né? Não podemos esquecer da casa. Em Escorpião, o melhor do Escorpião vai ficar enaltecido. Essa capacidade de investigação, essa capacidade de regeneração, de morte e renascimento, de poder, de capacidade de sentir o que está todo mundo escondendo. Então, é tudo muito intenso no Escorpião. A roda da fortuna não vai fugir da coisa. Então, se a pessoa, de repente, tem a roda da fortuna na casa 5, porra, ela vai ter filhos, que esses filhos são completamente apaixonados por essa mãe, por esse pai. Os filhos adoram, se dão bem, aquela coisa, aquela loucura, aquela paixão, aquele tesão. Se a pessoa tem a roda da fortuna na casa 2, na casa do dinheiro, ela ganha dinheiro com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela ama. A pessoa já acorda animada para o trabalho. Eu vou ganhar dinheiro pra caramba hoje. Uhul! É a roda da fortuna em Escorpião, na casa do dinheiro. Se ela tem na casa 7 relacionamento, mano, as pessoas são fiéis a ela. O que ela pedir, a pessoa faz. Eu faço para você, eu tô contigo, tamo junto. Então isso fica muito enaltecido, muito forte também. Roda da Fortuna em Escorpião. Beleza? Em Sagitário, as questões sagitarianas vão ficar enaltecidas. Então, a pessoa vai ter aquela velha facilidade para viajar, a pessoa vai ter uma facilidade para assuntos místicos como religião, filosofia, e ela vai ter uma abertura. Sagitário também está muito associado com oportunidade. Então, se a Fortuna era filha de Júpiter, eu posso dizer que a roda da fortuna em Sagitário está exaltada.
assim como a roda da fortuna em peixes, assim como a roda da fortuna em câncer, pois esses signos eles ficam em bons condições em Júpiter. Então, a pessoa que tem a roda da fortuna em Sagitário tem fartura, tem abundância naquele ponto que cai no mapa astral. Porra, Daniel, então se a pessoa tem a roda da fortuna em Sagitário na casa do dinheiro, dá para ela ficar rica? Dá para ela ficar rica. Dá para ela ganhar muito dinheiro. Beleza? Cristiano Ronaldo tem Júpiter na casa do dinheiro e é bilionário. Muita gente que tem realmente riqueza, artista, político, empresário, tem Júpiter na casa do dinheiro. E a roda da fortuna pode trazer, sim, uma facilidade para a pessoa, ainda mais se for Sagitário, de ter ganhos financeiros. Se ela tem a roda da fortuna em Sagitário na casa 8, pô, essa pessoa é muito abençoada em crise, vai demorar para morrer, ela é otimista, ela não tem medo de porra nenhuma, ela consegue muita ajuda das pessoas, ela pode ter um casamento que o marido simplesmente faça essa pessoa crescer, expandir, evoluir. Então, é um Júpiter menos turbinado, a roda da fortuna, mas tem, E tem sua na força. casa 4? Super família, a família deixou imóveis, um ambiente agradável, pai e mãe carinhosos, amorosos. Se foi em Sagitário, que passaram valores espirituais, éticos, de alta evolução. Alguém tem mais uma pergunta? Sagitário? Oi, fala, Marcos. É porque não deu para perguntar de Escorpião, é porque, assim, a minha roda da fortuna, ela é em Escorpião, grau 2, conjunção com ascendente. Aí a pessoa, no caso, ganha muito favor oculto. Rapaz, é Acontece o isso, quê, né, mais ou menos? cara? Olha aí, vira e mexe, tu vai ser inclusive o amante, né, cara? Tem essas coisas aí do sexual, inclusive, envolvido. Fala, Marcos, vem aqui se divertir com a minha esposa. Tem essas maluquices aí mesmo, cara. O escorpião lida com o obscuro. O escorpião lida com o proibidão. Lembra? No do norte, em escorpião, a pessoa quer viver o proibidão. Ela quer viver as coisas que estão à margem da sociedade. Então, tudo aquilo que está escondido em escorpião, dependendo do posicionamento, fica favorecido. Por exemplo, se tu for, de repente, até para o lado do crime, olha aí, amanhã o Marcos é preso, com esse Júpiter na casa 12, com essa roda da fortuna em escorpião na casa 1, na casa... Não, Marcos, passou, tá liberado. Solta ele. Inclusive, tem 2 casos que aconteceu, mas o mais leve, digamos assim, basicamente para testar essa situação. Eu fui processado, eu perdi o processo, só que o rapaz morreu e agora eu posso simplesmente desfazer o negócio. Estou inocentado. Olha aí, escorpião, morte, renascimento. O inimigo morre, pô. É associar as características escorpiônicas dentro da análise da roda da fortuna, seja com qualquer signo que for e a casa que está caindo. Tem muito mistério em roda da fortuna, não. Eu boto ele como um plus, entendeu? Júpiter é uma bênção. A roda da fortuna eu brinco que é um bônus. Deu para entender, pessoal? Em Capricórnio, ficarão valorizadas essas características de responsabilidade, trabalho, dedicação, método, concentração, ordem, materialização. Ah, Daniel, tem a roda da fortuna em Capricórnio na casa 11. Ah, mano, então tu vai ter que acreditar nos teus projetos. Tu vai ter que botar a mão na massa e tu vai ter que fazer acontecer. E se você fizer isso acontecer, as coisas vão fluir. As pessoas vão acreditar em você, você vai ter credibilidade, alguém de repente vai apoiar o teu projeto, vai querer investir e etc e tal. Então, sempre analisar dessa forma. O cara tem a roda da fortuna em Capricórnio, vamos ver na casa... qual que a gente não falou ainda? Já falamos em todas as casas. Na casa 12, de novo a casa 12. Pô, quando ele estiver lá sozinho, trabalhando sozinho por conta própria, lá no cantinho dele, nos bastidores, o cara é extremamente produtivo. Ele aguenta trabalhar sozinho. Muita gente não está sofrendo de home office, por exemplo. Ai, eu não aguento trabalhar de home office, eu quero trabalhar com um monte de gente. Quem tem a roda da fortuna em Capricórnio na casa 12, por exemplo, a pessoa se garante de trabalhar sozinho. Ela não vai ficar assustada de assumir
grandes responsabilidades, por exemplo. A roda da fortuna em aquário, a pessoa pegar esses dotes aquarianos de criatividade, inovação, de engenhosidade, de fazer diferente, de mudar as coisas, mudar o cenário, alterar a ordem. Aí a roda da fortuna em aquário brota. Por exemplo, eu já vi cliente que tinha a roda da fortuna em aquário na casa do casamento. E aí essa pessoa, né, tinha um casamento onde o marido deixava ela completamente livre, leve e solta para fazer o que quisesse. É uma roda da fortuna maravilhosa. Seu marido não reclama, não é ciumento, não é possessivo, não é dominante. A pessoa tem a sua liberdade de ir e vir. E se duvidar, ele ainda até ajuda ela financeiramente. Então, aquário é quebra de padrões, é quebra de paradigmas. Pô, eu tenho a roda da fortuna em aquário na casa do dinheiro. Vou ganhar dinheiro de formas criativas, autônomas. Vou usar a internet, vou usar tecnologia, vou fazer coisas diferentes, vou fazer coisas inovadoras. Então, a roda da fortuna, ela em aquário, ela pode permitir isso. Vou trabalhar com engenharia, vou trabalhar com robótica, vou trabalhar com tecnologia, vou revolucionar, vou alterar o ambiente estabelecido naquele ponto que a roda da fortuna se estabelece. Por exemplo, roda da fortuna em aquário na casa 4. A família não reprimiu a pessoa. Se a pessoa quisesse pintar o cabelo de roxo, se a pessoa quisesse fumar maconha, fazer o que ela quisesse, a família fala, que bonitinho, deixa ele, está se descobrindo, está se percebendo. Então a roda da fortuna em aquário, ela acaba inclusive dando uma certa liberdade. E para a gente finalizar, a roda da fortuna em peixes. Peixes vai trazer essas questões de intuição, sensibilidade, conexão com o todo. Então, como eu dei o meu exemplo, eu tenho roda da fortuna em peixe na casa 11, às vezes eu estou parado, vem uma ideia, um insight, faz isso, faz aquilo. E, modéstia à parte, às vezes as minhas ideias me trazem bons retornos. Às vezes não, mas tem que arriscar, tem que tentar. Quem tem peixes vai ter esse lado da religiosidade muito acentuado, da inspiração, do lado intuitivo, do lado da sincronicidade. Sabe aquela coisa que a pessoa não explica? Aqui o acaso também fica muito fortalecido. A pessoa recebe realmente uma proteção também muito forte. Eu tenho roda da fortuna, Daniel, em peixes, na casa 3. Mano, pode viajar, pode dar teu rolé, pode meter a mochila de trás atrás das costas, que você vai se dar bem, vai ser divertido, vai ser agradável, ninguém vai botar a mão em você, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu tenho a roda da fortuna em peixes na casa 10. Você pode trabalhar com medicina, você pode trabalhar com terapia, com psicologia. As pessoas gostam de você, as pessoas reconhecem o seu trabalho, elas valorizam o seu trabalho, elas divulgam o seu trabalho para você. E tá aí a sua benesse, como eu digo, o seu bônus no seu mapa astral. Alguém tem alguma consideração? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário, algum questionamento? A minha também é em peixes, só que na 6. E Júpiter e Marte também estão lá. Olha aí, a casa 6 é uma casa de rotina de trabalho, né? Quanto mais disciplina, continuidade e repetição você tiver, minha querida, o que a gente já conversou várias vezes, dona Rafaela? Pois é. Por exemplo, e a sua saúde, Rafaela? Ela é boa ou não é boa a sua saúde? Pro tanto que eu cuido dela, é ótima. Pegou Covid? Pegou alguma coisa? Não. Então tá aí a tua roda da fortuna em peixes e Júpiter na casa 6, na casa da saúde. Beleza? Se trabalhar, como a gente já conversou, nessas questões piscianas de acolhimento, cura, mediunidade, ocultismo, tratamentos holísticos, daqui a pouco, minha querida, quando o Júpiter ano que vem estiver aí em peixes, bum, vai abrir todo esse teu caminho. Daniel, Fala, meu querido. e os aspectos, mais ou menos, com a roda da fortuna? Quais são os mais favoráveis e os menos favoráveis? Sempre a mesma lógica, né, cara? Os favoráveis, trígono e sextil,
Caramba, eu tenho uma roda da fortuna em sextil com a minha lua. Uhul! Tu tem uma conexão com a mamãe tá ali te ajudando, te fortalecendo. Porra, eu tenho roda da fortuna em quadratura com ascendente. Tu não acredita, né, cara? Você não acredita, você não coloca em prática, você não arrisca, você nem percebe, você nem enxerga as benesses e as maravilhas que a vida tem para te oferecer. Beleza? Oposição. Mesma coisa. A pessoa, às vezes, por exemplo, ela tem Saturno na casa 2 em oposição, beleza, a roda da fortuna aqui na casa 8. A pessoa vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar, vai ralar. Às vezes, no momento que ela foi demitida, aí a roda da fortuna se manifesta. Entendeu? Não dá para ter as duas coisas na oposição. Foi claro? Foi. E o trígono e o sextil, como sempre, facilidade. Conjunção. Aí a coisa fica muito óbvia. Aí a conjunção na roda da fortuna, ela fica poderosa. Eu tenho Vênus em conjunção com a roda da fortuna na casa 7. Mano, essa pessoa só pega beldade, só fica com pessoas lindas, bonitas, cheirosas, amorosas. Todo mundo quer ficar com essa pessoa. Essa pessoa é carregada de contatinho. A conjunção fica evidente. Tranquilo? Ô, Dani, Fala, Ju. mesmo que, por exemplo, a conjunção, por exemplo, de um sol, porque, por exemplo, eu tenho um sol em peixes, mas a minha roda da fortuna está em Áries já. Mas eles estão em conjunção, mas em signos diferentes. E aí, como é que isso funciona? Aí dá uma enfraquecida. Dá uma enfraquecida porque a senhorita vai ter que ter aquela questão da iniciativa, né? Uhum. Agora, faz uma recapitulação na tua vida. No momento que você botou a cara e tomou a iniciativa, a vida não fluiu? Sim, sempre. Sempre funcionou. Exatamente. Então, Indo com adrenalina funciona. exato. Então, no momento que tá botando a cara, tomando a iniciativa, a roda da fortuna tá ali, ó. Opa, a Juju tá consciente, botando a cara, tomando iniciativa. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo certo, pessoal? Bom, sim, tem que falar a roda da fortuna em peixes na casa 4. A Karen Kirkilira, não sei quem é a Karen, ela está perguntando aqui sobre peixe na casa 4. Olha aí, é uma pessoa muito intuitiva, muito sensível, que tem uma capacidade de captar bem o ambiente, de sentir as emoções da família. E ela teve uma família boa, uma família amorosa que respeitou as suas emoções, os seus sentimentos, respeitou quem você era, respeitou a sua identidade. A casa 4 é uma casa de identidade. E às vezes a nossa família não aceita quem a gente é. Às vezes tu tem um comportamento, tua família quer que tu tenha outro. Mas quem tem roda da fortuna em peixe na casa 4, provavelmente a sua família aceitou quem você é e te ofereceu um ambiente, no mínimo, limpo, confortável, a base familiar você recebeu. Beleza? Tranquilo, pessoal? Finalizamos aí mais um capítulo da nossa história. A roda da fortuna, pessoal. Então, é isso. Aí está a explicação por que eu utilizo esses pontos no mapa, por que eu não poluo muito a mandala. Está aí o setup que eu utilizo, como que eu analiso e vejo o mapa no astro.com. Por que eu bato tanto no astro.com e insisto nele? Porque ele é de graça, qualquer pessoa vai lá, entra e tem a ferramenta toda disponível. E é isso, pessoal. Vamos estar analisando, praticando, abrindo o mapa astral das outras pessoas, observando, conversando, investigando, lendo, bebendo de outros astrólogos, de outras fontes. Porque a astrologia, como eu sempre falo, é uma linguagem, ela tem a sua técnica, mas ela também precisa da sua prática. Quanto mais a gente praticar, então hoje, né, vai ver a roda da fortuna aí da galera, a sua própria roda da fortuna, e vai vendo aí, perguntando se tiveram capítulos na vida dessas pessoas, onde pode ser detectado aí a manifestação dessa roda da fortuna, desse acaso, desse destino, dessa sorte que vira e mexe pode acontecer dentro do seu mapa astral. E aí, por trânsito, aonde também que é importante? É o trânsito. Aonde a roda da fortuna está passando, está rolando uma facilidade ali, está rolando um bônus ali na sua caminhada. Então, fica atento, né? Não vamos abandonar aí, ainda mais num período tão difícil que a gente está vivendo, cheio de notícias tristes,
cheio de medo, cheio de loucura, é importante a gente estar se agarrando aí, se apoiando sim, dentro da roda da fortuna, essa parte de facilidade que a gente tem no nosso mapa astral e trabalhar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira aí. E aí a gente vai falar, eu mudei a ordem das aulas, a gente vai falar de estélio e outros termos aí importantes, expositor, que a galera gosta de falar, e etc e tal. A gente vai comentar aí algumas situações dentro do mapa astral. Falou? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão a todos que dispuseram sua atenção, sua energia aqui nessa noite. Valeu! Tchau, Dan, beijo. Tchau, galera. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.